Oeste. Com elas, conversa agora com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, líder da oposição no Congresso Nacional. Tudo bem, senador? Prazer em conversar com o senhor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, prazer é todo meu. Obrigado aí pela oportunidade. Bacana, imagina. Senador, quais as últimas atualizações aqui para a nossa audiência da CPMI? A prisão de Stefanuto, por exemplo, os valores de propina que ficaram comprovados que eram movimentados pelo ex-presidente do INSS. Na prática o circo está fechando, né? Porque o que a gente acompanhou nas últimas CPMIs aqui, que o governo, a maioria, né, sequestrou a gestão da CPMI, é que já vinha com a narrativa pronta. Eles foram surpreendidos agora nessa nova CPMI, quando a gente conseguiu, então, eleger o presidente e indicar o relator. E mudou tudo, né? Então, a gente conseguiu, no primeiro momento, aprovar praticamente todos os requerimentos. Eu mesmo apresentei quase 400, quebra de sigilo de muita gente, de muitas instituições, e isso acabou beneficiando muito a investigação, porque no caso de corrupção, desvio de recurso, você tem que seguir o dinheiro. Então, hoje nós temos praticamente todas as instituições, as empresas que foram utilizadas, né? Inclusive, nós vimos aqui essa semana o garoto lá de 28 anos, né, o Igor, que tinha uma empresa que conseguiria, inclusive, falsificar, né, a biometria através de uma fotocópia da identidade. Então, através da fotocópia, eles conseguiram burlar a biometria e também falsificar as assinaturas. Então, agora, fica mais fácil da gente poder chegar onde nós queremos. Já avançamos bem, nós tínhamos, inclusive, já um requerimento aprovado direcionado ao ministro Alexandre André Mendonça, cobrando realmente a prisão preventiva de vários atores que nós já tínhamos as provas aqui bastante contundentes e que foram atendidas, e inclusive com a prisão do Stefanuto, que chegou aqui cheio de moral, né, falando inclusive que tinha lado, não é? Elogiando aí a nossa ex-presidente Dilma, não é? E brigou inclusive com o relator, né? E agora você vê realmente aquilo que a gente já esperava. Realmente, a gente já tinha informações realmente que ele recebia R$250 mil por mês, assim como os demais também tinham um valor especificado, seja o Vigílio, seja o André Fidelis, seja os outros atores que também participaram, né? Senador, bom dia. Muito importante. A nossa audiência ela está um pouco desanimada, porque toda a CPMI costuma acabar em pizza, mas o trabalho que vocês estão fazendo de desvendar o que aconteceu é muito importante. Inclusive, o COAF identificou movimentações suspeitas entre o coordenador de tecnologia do PT, Ricardo Bimbo, e uma empresa envolvida na chamada farra do INSS, essa que vocês estão investigando? Exatamente. Né? O COAF, a quebra de sigilo era fundamental por isso, que você chega, né? Você corre onde o dinheiro foi, basta você fiscalizar que você encontra. Então, já deparamos aí, que era esperado também, porque quem acompanha o Partido dos Trabalhadores, né? Eu que participei de todas as CPIs até hoje, como deputado e senador, eu participei do Fundo de Pensão, Petrobras, Lei Rouanet, CARF, JBS, Chapecoense, Betis e agora a CPMI do INSS. Então, a gente vê em todas elas o envolvimento do Partido dos Trabalhadores. E não foi nenhuma surpresa para mim, né, que aparecesse agora o coordenador do PT, né, da área de tecnologia. E virão outros, pode ter certeza que outros virão aí, quando a gente entrar na última etapa aqui dos descontos assistenciais, que são exatamente a classe política, né? Quem é que está respaldando tudo isso? Mas a segunda etapa, que vai acontecer em fevereiro, a gente já entra nos consignados. Eu fiz um apelo, inclusive, para que pudesse já aprovar todos os requerimentos que fiz dos consignados e também do seguro defeso, para que chegando em fevereiro, depois do recesso, a gente já tenha todas as informações na mão. Fica muito mais fácil as apurações. Então, essa CPI não vai terminar em pizza, muito pelo contrário, já está dando resultados, basta ver as prisões que... E nós estamos na expectativa, inclusive, de que haja uma delação premiada, que vai facilitar ainda mais o trabalho aqui da CPMI.
Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Eu e com certeza nossos ouvintes. Eu acho que o Brasil está um pouco cansado ou talvez desesperançoso, porque a gente viu isso acontecer com o Mensalão e o Petrolão, pessoas foram presas, pessoas foram condenadas, e de repente, na calada da noite, todo mundo solto e todo mundo de volta à cena do crime, né? Enfim, então eu acho que é comum do brasileiro questionar isso, mas com certeza o senhor e todo mundo, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E por falar nisso, ontem, né, teve um bate-boca entre o Marcel Van Hatten e a Soraya, né, a senadora mais conhecida como a senadora vira-casaca, né, na CPMI do INSS. Como o senhor avalia o que aconteceu ontem? Olha, na prática isso tornou uma rotina, né? Essa narrativa. É difícil defender o governo, né? A base de governo, ela fica perdida, porque não tem argumentos. Fica essa discussão, não é, dos petistas lá, não é, criando situações, fazendo um discurso bonito, mas na prática comemorando quando a gente não consegue aprovar um requerimento. Por isso que foi importante a gente aprovar vários requerimentos no início da CPMI, porque depois que o governo percebeu que tinha perdido as eleições da CPMI, ele mudou, desfez os blocos e passou a exigir, então, a participação dos partidos. E aí ficaram com a maioria, né? Você vê que hoje eles estão blindando lá o irmão do Lula, o Frei Chico, que de Frei não tem nada, não é? Não conseguimos aprovar. Nós vamos insistir ainda, mas não conseguimos. A Daniele, o Edson, né, que também quis fazer o depoimento aqui, porque ele brigou com o Careca, aí não conseguimos. Por quê? Porque, de fato, ele devia ter muita coisa para falar sobre isso. Então, é difícil para eles, né? Apesar que já estão acostumados, eles têm toda uma cartilha que eles seguem de uma forma assim, muito obediente, no sentido de forçar uma narrativa, porque eles acostumaram com isso, né? Eu me lembro, né, a CPI do 8 de janeiro, a CPI, né, do Covid, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade lá na sabatina do Gonê, né, mostrar realmente o que aconteceu com o relatório da CPMI da Covid. De fato, né, os ministros do Supremo, foram 8 ministros que mandaram incinerar, a maioria deles, né, porque não tinha provas, ninguém mandou nada de documento e tal, apesar do Supremo e a Procuradoria ter notificado o Senado. Então é aquele negócio, eles fazem a narrativa, constroem o relatório, aprovam, né, e fica tudo bem. Por isso é que a população acha que vira pizza, né? Nesse caso específico, não haverá isso, né? Nós estamos acompanhando de perto, nós temos aí um brilhante trabalho do relator e também do presidente da comissão, e eu tenho certeza que com uma delação que deve estar próxima aí, né? Acho que o Maurício, o Camisotti e outros já estão sendo monitorados e trabalhados essa questão da delação premiada. Isso vai adiantar bem, mas nós temos que entrar rapidamente nos consignados, porque o rombo ainda é maior, e também o seguro-defeso, que desde 2019 que a gente veio alertando sobre as fraudes do seguro-defeso. Eu acho que no Brasil hoje tem quase o mesmo número de pescador e peixe. É muita gente, né? No Maranhão agora foram 130 mil a mais que foram inscritos, gente que mora em Brasília, inclusive aqui, que trabalham aqui, recebendo seguro-defeso no Maranhão. Então, temos que aprofundar nisso, porque o rombo é muito maior. Uma cara de pau essa roubalheira, né? Com o país no ponto que já está, com o histórico que temos de corrupção e ladroagem, ninguém aguenta mais e ainda tem essas figuras que insistem, né? Com esse pouco caso com o povo brasileiro, com todo o nosso sistema, comprometendo o nosso futuro. Senador, o senhor falou que o rombo pode ser maior, vamos falar de valores um pouco? A gente tem a informação de que seriam cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais, de prejuízo. Esse valor permanece ou o senhor acredita que também possa ser mais alto? Como vamos devolver toda essa quantia às vítimas? Eu vejo assim, né? Os valores são muito mais altos. Esse aí é somente do desconto assistencial. Os 6 bilhões é desconto assistencial, né? A expectativa é que o consignado seja até maior do que isso. E o seguro-defeso também nós temos que apurar. Nós aprovamos aqui no Senado, né, o fim dos descontos assistenciais.
Então, hoje, a partir da sanção do projeto de lei que foi aprovado, não haverá mais desconto do INSS. Acho até que já não deveria ter há muito tempo. O INSS não tem que ficar descontando, tem nada a ver uma relação INSS com associações. Não existe essa relação, essa obrigatoriedade. Então, o fim dos descontos assistenciais vai melhorar muito e vai diminuir muito essa corrupção. Né? É evidente que ainda ficou os consignados, exatamente porque também não foi demonstrado claramente, né, o modus operandi e como é que foi feita essa questão do consignado, mas se também a gente avançar como avançamos nos descontos assistenciais, daqui a pouco nós vamos ter que proibir também os descontos do consignado, apesar que muitos aposentados também sempre pedem, né, para ter um financiamento, um empréstimo com um valor de juro menor, e o consignado permite isso, uma taxa menor de juros. Mas nós temos que ficar atentos, porque, de fato, esse governo tem no seu DNA essa característica de roubar. Pois é, uma coisa que deveria ser para o benefício da população, consignado, né, com juros mais baixos, virou um problemão, virou uma peça de crime que é muito importante que seja investigado, porque estamos falando de pessoas vulneráveis, né, senador? Inclusive, eu queria perguntar para o senhor sobre o irmão do Lula, que ele está sendo blindado. Por que ainda não ouvimos na CPMI o Frei Chico em relação a esse escândalo, uma vez que ele seria vice-presidente de um dos sindicatos mais envolvidos nessa roubalheira? Exatamente. Está sendo blindado, tanto é que a última votação do requerimento nós perdemos. Né? Por quê? Exatamente que o PT e a base de governo votou contra, e comemoraram muito, como se fosse uma vitória de campeonato de futebol. Né? Mas, na prática, com relação ao Sindinap e à CONTAG, que foram as duas, junto com a CONAFE, as três que mais roubaram dinheiro do aposentado, elas, tanto o Sindinap quanto a CONTAG, sequer poderiam ter as ACTs assinadas, porque existe uma lei de 2014, no artigo 39, que é muito claro, de que qualquer convênio ou contrato não pode ser feito com alguém que seja parente até segundo grau com alguém do poder. Então, o Frei Chico, irmão do Lula, não poderia, o Sindinap, então, ter o acordo de cooperação assinado. Mas a CGU, a AGU alegaram, que, na prática, foi feita uma declaração, e nessa declaração feita ao INSS, eles omitiram o inciso que falava disso, porque a lei, o artigo 39, tem 5 ou 6 incisos. Eles colocaram lá, olha, de acordo com a lei, o Sindinap e também a CONTAG está apto e cumprindo o inciso 1, 2, 4, 5, 6, esqueceram, não botaram o 3, que é exatamente aquele que diz que nenhum parente de segundo grau poderia participar. Então, nós temos aí o Frei Chico, que é irmão do Lula, e temos também na CONTAG o presidente, que é irmão do primeiro secretário da Câmara Federal. Então, também não poderia. Estão lá, os dois lá estão lá na COP30, né? Bancando lá os moralistas lá, né? E daqui a pouco nós vamos chegar, o Aristide será o último aqui antes do recesso a ser ouvido, né? Sabatinado aqui e questionado. Vamos ver qual. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o modus operandi é o mesmo, as empresas são as mesmas, já foram quebrados aqui os sigilos, então a gente já sabe para onde é que foi o dinheiro. Então, estranhei, inclusive, por que não foram presos ainda, né, o presidente da CONTAG e do Sindinap, porque provas não faltam. Eu também estranho, né? Gostei muito que o senhor falou, estão lá os moralistas, né? Fingindo que querem salvar a Amazônia, ou sei lá o que eles estão fazendo nessa COP30, né? Para o bem do Brasil, que não é. Você viu aqui o depoimento do Stefanuto, né? Sim. Quando ele veio aqui, ele chegou, inclusive, a afrontar o relator, não é? Dando uma de moralista aqui, como se estivesse... não tudo certo, falando inclusive que tinha lado, que era do lado do PT, e tá aí o resultado, né? Não foi surpresa para ninguém, a participação deles. Então, a gente espera que a gente possa aprofundar rapidamente nos consignados e seguro-defesa agora.
Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né? Por isso que é muito importante que a gente vote em senadores, deputados que façam oposição a esse governo, porque onde esse governo está, lá, né, tipo, follow the money, a gente acha corrupção. Senador, por falar, né, em Senado, teve a votação secreta no Senado e, para espanto de muitos, Paulo Gonet foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. O que isso representa para o senhor? Olha, para nós não foi surpresa, porque nós já sabíamos que se hoje tivesse que impeachment um ministro qualquer do Supremo, nós teríamos, no máximo, esse número que tivemos, 26. Apesar de a gente ter uma relação de 41 que assinaram o impeachment do Alexandre, né, grande parte deles assinaram apenas, inclusive, com apoio da presidência do Senado, exato, para poder realmente ter um instrumento para talvez confrontar com o Supremo se eles ameaçassem vetar algum projeto. Mas, de fato, nós já sabemos que tem vários senadores, né, e, por incrível que pareça, nós aqui assistimos, né, em votações, como, por exemplo, o fim das decisões monocráticas, ministro do Supremo ligando para o senador, ameaçando de colocar o processo dele na pauta, e ele votou contra. Então, a população precisa entender isso, né? O Senado precisa de ter deputados que sejam independentes, que não tem rabo preso com ninguém, que não tem processo, né? Ou se tem que avaliar o que tem, porque às vezes é questão política, mas tem que ter uma escolha muito importante, porque só assim nós vamos conseguir fazer o contraponto com o Supremo. Então, 26 votos, né, é muito pouco, né? E a gente espera que em 2027 a gente tenha realmente uma composição com maioria dos senadores de direita. E, senador, também a expectativa, a gente chegou a citar por cima, para a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Como o senhor avalia esse nome? Será que a expectativa para um acordo precisa da aprovação de Alcolumbre, costuras de bastidores para que isso aconteça? Essa votação do Gonet, apesar da gente achar pouco, 26, mas foi um recado já para o governo federal, né? E o Gonet passou apenas por 4 votos, né? Foram 45, né? 41, então por 4 votos ele passou. Evidentemente que agora, com o Messias, a dificuldade vai ser muito maior, porque além dos 26, você tem ainda alguns que vão votar de acordo com a orientação do presidente, que até o momento tem como prioridade o senador Rodrigo Pacheco. Então, acredito que o governo não deverá encaminhar o Messias, porque acho que o recado foi dado. Pois é, também aqui mais uma pergunta de Paula Camacho, acho que a gente pode explorar alguns outros temas também. O senador falou muito brevemente sobre COP30, Paula. A COP30 está acontecendo, aliás, em meio a grandes escândalos, né? E a gente está aqui acompanhando em Oeste com elas justamente essa questão. A COP30 envolvida com hipocrisia, com gastos absurdos, poucas autoridades, as autoridades internacionais que chegam aqui não estão colocando o dinheiro que a gente esperava, né? E fazendo acordo realmente com Lula. Qual a opinião do senhor sobre o evento? Eu também, é uma hipocrisia muito grande. Eu vi lá o discurso do Lula, da Janja, a Janja falando que lá tem 50 milhões de habitantes, o Lula falando que o evento estava acontecendo na Amazônia, no Amazonas, inclusive, né? Teve alguém que orientou, né, que o Belém é no Pará, né? É vizinho do Amazonas. Então, mas não é só isso. Quem acompanhou aqui, eu leio o relatório da CPI das ONGs, sabe exatamente o que está acontecendo, né? As pessoas que não estão muito envolvidas com o tema, por exemplo, da exploração da margem equatorial, né, pode estar achando, como muitos acham ainda, de que a exploração será no meio da floresta, porque vendem como se fosse assim. E na prática são 500 quilômetros de distância,
não é, da margem, né, da praia, vamos dizer assim, 500 quilômetros. Então, até porque as Guianas estão explorando o petróleo e mudando a qualidade de vida da população. Houve um crescimento maior, mais de 40% do PIB. Não é? Então, a gente precisa realmente trabalhar isso, mas é muita hipocrisia, muita demagogia. Não é só a COP, né? Nós temos aí hoje, cada projeto que o governo aprova aqui, ou política pública, só tem um objetivo, né? Que é a questão eleitoreira. Você tem a questão do número de pessoas no Bolsa Família, no seguro-defeso, do pé de meia, que estão aumentando ainda mais o pé de meia para pegar também os jovens, para que todos eles fiquem ligados ao governo e sendo manipulados pelo governo. Então, isso é o que a gente vê todo dia. Mas eu acho que essa COP30 não vai dar em nada, né? Ainda botaram sigilo em várias ações do governo federal, que eu acho um absurdo, da mesma forma que fizeram aqui, e eu apresentei um requerimento para derrubar do sigilo aqui do careca do INSS, aqui com relação à visita ao Senado. Então, são absurdos, né? Que para mim não é surpresa, que eu estou como deputado, já fui deputado federal por 3 mandatos e agora como senador, já vi esse filme antes. Então, onde tem PT, tem corrupção. Pois é, senador, eu imaginava que ia ser uma vergonha, mas não uma vergonha desse tamanho, né? Eles se reuniram ali em Belém para tentar transformar a energia dos combustíveis fósseis para combustível limpo, para a energia limpa, mas estão usando justamente diesel, queima de diesel, para ligar o ar-condicionado lá. Então, é uma hipocrisia sem fim. Mas eu gostaria de mudar um pouco de assunto e ir para eleições o ano que vem. O ano que vem será possivelmente uma das eleições mais importantes do século, principalmente em relação ao Senado, no qual o senhor faz parte. Quais são os principais temas que o senhor acredita que será em pauta o ano que vem e o que a nossa audiência, os nossos eleitores têm que se preocupar ao escolher os senadores no ano que vem? Primeiro ponto é realmente acompanhar bem, né, os candidatos, porque eu digo sempre aqui, primeiro, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então as pessoas, muitas delas, se omitem, não quero me envolver nisso, não quero saber disso, alguém vai decidir por ele. Então, isso é importante. Segundo, que voto não tem preço, tem consequência. Votou errado, são 4 anos de sofrimento aí, como a gente vem acompanhando já há alguns anos, o país sem planejamento nenhum, sem um plano de nação, ninguém sabe, cada ministério é como se fosse um governo diferente, né? Então, o eleitor precisa acompanhar e pesquisar um pouco mais sobre os seus candidatos. E depois, inclusive durante o mandato, acompanhá-lo também. Então, esse é o primeiro ponto. O candidato tem que ser independente, né? Não pode ter rabo preso, para evitar exatamente o que está acontecendo hoje. Grande parte dos senadores, né, tem medo do Supremo em função de processos judiciais, né, ou ameaças do ministro. Então, vamos separar o joio do trigo, vamos identificar quem é que está hoje aqui, que é independente, que vem para a reeleição, tudo isso é importante. Agora, é importantíssimo também a eleição presidencial, né? A eleição dos governadores também são importantíssimas, porque as políticas públicas passam pelo Executivo. Então, né, o PL, inclusive, colocou como prioridade a eleição do Senado, né, e a gente precisa estar muito atento a isso, mas também não pode ser só no discurso, tem que ser na prática, né? Nós temos que apoiar nos estados as pessoas que são independentes e que não tenham rabo preso ou tem alguma dificuldade depois de votar, né? Principalmente contra o Supremo, que é o contraponto maior que nós queremos ter aqui, é exatamente isso. Porque hoje nós não temos. Você viu aí, do Gonê deu 26 votos. É o máximo que nós temos hoje no caso de um impeachment. Então não vale a pena fazer, porque para derrubar um ministro desse precisa de 54 votos. Está muito longe, quer dizer, mais do que o dobro do que nós tivemos, né, na votação. Portanto, é muito importante a gente ter agora a renovação de 2/3 com políticos que possam realmente honrar, né, o Senado Federal.
Com certeza, fica aqui o recado para todos nós, para os eleitores, para o povo brasileiro, né? Desse poder que temos nas mãos. Por fim, senador, para a gente encerrar, o chat sempre comentando muito sobre o assunto, 100 dias de prisão de Bolsonaro, nada de anistia para os presos políticos do 8 de janeiro, muitas críticas a abusos autoritários, atropelo da Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal de Direitos Humanos, ativismo político, caça às bruxas a aliados da oposição. Como o senhor avalia essas críticas? Quando poderíamos voltar à segurança e independência das instituições dos principais poderes? O primeiro ponto é esse, né? A gente realmente tem maioria no Senado, porque só o Senado pode fazer o contraponto com o Supremo. Eu estou acompanhando aqui, nós tínhamos combinado, eu e Damares aqui, de visitarmos a Papuda, nós combinamos no domingo de visitar na segunda-feira, através da Comissão de Direitos Humanos do Senado, visitar a Papuda para mostrar que a Papuda não tem a menor condição de receber o presidente nas condições de saúde que ele se encontra. Mas, por incrível que pareça, apesar que a autonomia para liberar a visita é do governo do Distrito Federal, do Estado, lamentavelmente, alguém, sei lá, o Alexandre tomou conhecimento, Alexandre de Moraes, e aí comunicou o GDF que só pode liberar com autorização dele, por incrível que pareça, né? Então, na prática, hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro é como se fosse um prisioneiro de estimação, né, do próprio Alexandre. Então, é só com ele. Eu vejo, os militares sempre tiveram prerrogativas, né, de serem presos nos quartéis. Basta ver, o Braga Neto tá no Rio, no quartel. Por que levar Bolsonaro para Papuda? Exatamente, a única coisa que eles querem é isso, é fotografar, né, e dizer, ó, Bolsonaro na Papuda, é o que eles querem. Porque, na prática, o próprio Lula ficou na Polícia Federal, não foi na Papuda, na Polícia Federal. Então, não tem nenhum sentido. E estão fazendo agora, tive informações ontem, estão fazendo uma grande reforma lá na Papuda para que, quando decidirem mandar o presidente Bolsonaro, vai estar em condições de recebê-lo, porque estão fazendo uma reformazinha para justificar a ida do presidente. Então, uma coisa absurda, assim, que ficou uma coisa pessoal, né? Essa atitude do ministro Alexandre de Moraes ficou, assim, como se fosse uma coisa muito pessoal, que a gente tem questionado aqui, né? De muitas decisões que compromete, inclusive, a autonomia aqui do Senado, né? Que a gente fica triste, porque o Senado que poderia impor realmente, né, algumas mudanças com relação às decisões do Supremo. E, lamentavelmente, a gente nunca tem um número suficiente para fazer isso. Pois é, senador. E enquanto isso, também a gente acompanhando a nossa crise tarifária com os Estados Unidos, aquela reunião breve, né, do Mauro Vieira com o Marco Rubio, mas nenhum resultado palpável, inclusive sabendo que os Estados Unidos cobram do Brasil responsabilidades políticas e não só é uma discussão embasada na economia, né? É verdade, né? Quem acompanha, e eu disse isso várias vezes, né? O presidente Lula já na eleição do Trump já falava, né, chamando ele de xiita, de genocida, de um monte de coisa, não é? Depois, nos BRICS, se falou muito na questão da moeda, tirando o dólar como moeda padrão, né? Então, ele sempre vem provocando, né, realmente. Aceitamos aqui os navios do Irã, que também não podia estar aqui na margem, não é? Tem a questão da aliança com a Venezuela, com o Irã. Então, tem uma série de atitudes deste governo que parece que é feito de propósito, né? Então, quando se diz que o tarifaço veio em função, né, de A ou B, não. Ele veio exatamente pela atitude do próprio presidente, que, no fundo, torce para a coisa dar errada mesmo, para justificar o alinhamento com esses países ditatoriais aí, como a maioria dos BRICS, né? Pois é. Senador Isalci Lucas, muito obrigada, viu, por tantos esclarecimentos, pelo gentil tempo conosco aqui nessa entrevista nessa manhã em Revista Oeste. Volte outras vezes, dê uma olhada aqui no chat, muitas mensagens de apoio para o senhor, todo mundo muito de olho nesses assuntos que a gente tratou por aqui. Boa sexta-feira e fim de semana, até uma próxima.
Eu que agradeço, um abraço. E sou assinante do Oeste, viu? Opa, que alegria, muito obrigada, valeu pela força. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.